E uma pessoa pergunta o que significou a derrubada das Torres Gêmeas lá em Nova York. Esses porquês são muito amplos e muito complexos, não? São muito complexos. E essas coisas acontecem simbolizando uma transformação, um abalo ou até uma mudança num determinado sistema. Então, se aquilo que simbolizava um certo sistema foi derrubado, virou pó, isto é muito significativo, isto é muito simbólico. Isto quer dizer que num determinado nível, esse sistema já acabou. Ele ainda está aqui por inércia, porque a matéria é muito inerte, daqui por inércia, e vai ficar aí muito tempo. Mas num certo nível de consciência, esse sistema já não existe mais. Ele vai existir aqui, quem sabe até quando, né? Talvez até o fim do mundo. Mas onde as coisas existem, esse sistema não existe mais. Porque os dois símbolos desse sistema viraram pó. Então isto é um motivo forte para a gente compreender por que aqueles dois prédios caíram. Quem sabe ler, sabe que aquele sistema caiu. Lá onde as coisas existem, isto não existe mais, isto caiu. Claro que vai demorar, talvez, nem sei quanto, para refletir aqui, mas aquilo não existe mais, num certo nível de consciência. Agora, entre as coisas que levaram aqueles dois símbolos a ficarem tão fortes naquela cidade, é que aquela cidade foi o primeiro estado da nação americana que legalizou o aborto. Foi uma luta muito grande para que o aborto fosse legalizado nos Estados Unidos. Vocês podem imaginar que foi isto, não? Com toda aquela civilização que existia lá. E Nova York foi o primeiro estado que legalizou o aborto. E eles legalizaram o aborto até o 4º mês de gestação. Quer dizer, legalizaram um assassinato. E gestantes de todo o país iam para Nova York para abortar. Percebe que sistema, hein? Nós não estamos falando de sistemas econômicos, que isso é secundário. Veja que sistema de assassinato a frio. Isso foi muito corrosivo na consciência dos médicos. Ninguém pode imaginar a oficialização do aborto em Nova York como lugar pioneiro para oficializar isto. Ninguém pode saber o quanto isto abalou a consciência da medicina. A medicina como uma entidade e os médicos como representantes da consciência da medicina. Com isto, os médicos estavam se esquecendo do seu juramento profissional. Então, quando o aborto foi legalizado, os médicos tiveram que contradizer o seu juramento profissional. Isto foi um golpe interno na medicina tremendo, que as pessoas não podem nem imaginar, não podem conceber. Bom, quando você vê cada 5 crianças, 2 são abortadas nos Estados Unidos, isto é uma média alta. E, segundo certas instituições, nos Estados Unidos são feitos 4.200 abortos por dia. Então veja que sistema que aquelas torres representavam. Não é só um sistema econômico. É um sistema que está em muitos setores e que refletem numa ética mundial. Bem, isto tudo está representado
Isto tudo está incluído, não num certo símbolo. Só estou falando desta parte da vida, não estou falando de coisas econômicas, de coisas sociais, não estou falando nada disso. De forma que, sem precisar prolongar esta história, é fácil saber por que as Torres Gêmeas viraram pó. E que se não fosse daquela forma, seria de outra, mas o símbolo ficou bem claro para todos. Isto não está incluindo que a gente esteja justificando aquele atentado. Não tem nada a ver. Primeiro aconteceu o atentado e depois nós estamos querendo compreender, em parte, porque não se pode saber tudo, não é? O que aconteceu realmente ali. Bem, uma criança norte-americana, por efeito da televisão, por efeito da educação, de tudo que lê em quadrinhos, na TV, tudo isto, existe um cálculo de que quando uma criança chega aos 15 anos, de tudo que ela já assistiu e de tudo por que passou pelos olhos dela, que ela já presenciou milhares e milhares de atos de crueldade. Então, uma criança, quando chega aos 15 anos nos Estados Unidos, ele já presenciou mais milhares de atos de crueldade. Quer dizer, a crueldade, através da televisão, das histórias, das leituras, a crueldade passa a ser uma coisa normal para uma pessoa de 15 anos. Enfim, uma pessoa de 15 anos, se ela não é madura e se ela já não tem uma formação anterior, com 15 anos, para ela, a destruição de seres humanos é uma coisa normal. Isto são as Torres Gêmeas, num certo sentido. Agora, desde que começou todo este processo desta nova música, disto que se chama de música, esse processo do rock, houve um aumento de 10.000% no número de crimes violentos, de violência entre jovens. Como se calcula isto? Deve ser uma coisa muito sutil. E aqui devem haver grupos de psicólogos, de psiquiatras, de serviços de saúde, não? Para poder calcular por alto uma coisa destas. E segundo o FBI, nos Estados Unidos se comete um crime violento a cada 25 segundos. Vocês sabem o que é isto? A cada 25 segundos se comete um crime violento ali. A cada 9 segundos, alguma coisa é assaltada. Uma mulher é estuprada a cada 4 minutos. E a cada 22 minutos uma pessoa é assassinada. Vocês perguntam por que as Torres Gêmeas viraram pó? Isto é aquilo lá, num certo ponto de vista. Bom, chegaram à conclusão, em outros campos, que cada 5 pessoas, uma é necessária, por causa das máquinas que estão desenvolvendo. Então, cada 5 pessoas, friamente se sabe que 4 vão ser desempregadas. Percebe o que aquilo representava? E para cada 5 nascimentos, para cada 5 seres que devem nascer, 2 são abortados. Então, acho que não precisa mais falar, não há mistério nenhum, porque exatamente aquelas 2 torres caíram juntas, né? E viraram pó. Repito, nós não estamos justificando aquilo. Estamos apenas lendo e procurando razões, que nós não encontramos nem a 10ª parte das razões, porque não estamos indo a fundo de nada. Só vimos por alto, assim, certas coisas. O importante é que a gente não entre nesta mente comum, nesta mente normal. É que a gente veja nisto tudo que algo acabou. Não acabou ainda aqui. Mas nos planos onde as coisas são reais, que não existe mais. Começou uma outra coisa realmente. Não sei se será para os nossos dias, não sei se nós chegaremos a ver. Mas começou uma outra coisa, realmente, com aquela queda.